Bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus para a sua vida e para toda a sua família, tá certo? Eu quero convidar você nesta manhã para ouvir uma pequena mensagem da palavra de Deus para seu coração. Filipenses capítulo de número 4, versos de número 12 e o 13, que diz o seguinte: tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim também de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Queridos, esta afirmação veio de um homem experimentado em dores. O apóstolo Paulo, queridos, este homem, ele foi perseguido em Damasco. O apóstolo Paulo, ele foi rejeitado em Jerusalém. O apóstolo Paulo, queridos, ele também foi esquecido em Tarso. O apóstolo Paulo foi apedrejado em Listra. O apóstolo Paulo, ele foi açoitado em Filipos. Este homem foi escorraçado em Tessalônica. Ele também foi enxotado de Bereia. Paulo foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi chamado de impostor em Corinto. O apóstolo Paulo também enfrentou feras em Éfeso. Ele foi preso também em Jerusalém. Paulo, ele foi acusado em Cesareia. Paulo também, queridos, ele enfrentou um naufrágio indo para Roma. Foi picado até mesmo por uma víbora mortal em Malta. Chegou em Roma preso e também algemado. Mas nunca desistiu, pois carregava dentro de si uma certeza: as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do evangelho do meu Senhor. Escuta só o que ele diz em Filipenses 1, verso 12 ao 18. Ele diz o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ouçam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, contudo, que pregam a Cristo por discórdia insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Queridos, como já disse antes, o apóstolo Paulo, ele foi, queridos, humilhado, foi preso injustamente, mas o Senhor nunca o desamparou. Tanto que sua prisão, a primeira dela, foi domiciliar. Assim, dando a oportunidade a Paulo de escrever as cartas que até hoje nos sustentam como igreja. Louvado seja Deus. Precisamos, queridos, ter a consciência de que nada ocorre para a nossa destruição, não, mas para o nosso desenvolvimento em Cristo Jesus. Romanos 8:28, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus decretos, propósitos. Não é? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Paulo não era nenhum super-homem, ele era uma pessoa comum. Mas ele sabia que mesmo sofrendo na carne, o seu homem interior se renovava todos os dias no Senhor. Ele tinha a chama da esperança viva dentro de si. Em 2 Coríntios 4, 16 e 18, ele declara, né? Ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentamos nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Meu irmão, minha irmã, queridos, a exemplo de Paulo, quero lhe pedir, não desanime. Não entregue os pontos, não fique limitado às previsões humanas, porque a última palavra é sempre a do Senhor. Aleluia. O Senhor disse para Josué, no capítulo 1, algo que devemos transferir para nós: ser forte e corajoso, não
temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Sabe uma coisa, queridos? Eu venho pensando, queridos, que Deus, lá em Juízes capítulo 6, não chamou Gideão pelas deformações que ele tinha, mas o chamou de acordo com as condições que ele havia dado a ele. Gideão estava acabado, destruído e com muito medo, mas o Senhor disse: homem valente, eu sou contigo. Então, independente do que você esteja passando, eu quero dizer, no Senhor você é valente. E Ele, Deus, é com você, Deus é contigo. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque é promessa. Então diga, nessa manhã, eu sei que Deus pode todas as coisas e Ele vive em mim. Eu estou firmado na palavra do Senhor. Eu não vou desistir, não vou desanimar, porque eu sei que aquele que está comigo é maior, aleluia, do que todas as coisas. E posso falar como o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Receba esta boa palavra da parte de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E como sempre termino os vídeos aqui, não esqueçam de orar por mim, por minha esposa e meus filhos, pois somos muito carentes das ajudas de vossas orações, em nome de Jesus. Paz e graça, queridos.